Olá, meus queridos alunos e alunas, como vocês estão? Todos bem? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Daniel, seu professor de português. Estive um pouco distante aí esses dias, tá, pessoal? Por conta de alguns probleminhas de saúde, mas estou de volta, tá bom? E neste vídeo nós vamos fazer a correção do PET volume 3, semana 6 do nono ano. Bacana? Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Curtam, comentem, compartilhem também o vídeo aí. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal para que você possa nos ajudar também, tá bom? Ative o sininho para que a gente, assim que a gente postar um vídeo novo, você seja notificado. Também curta, comente aí, dê a sua opinião, sua sugestão. Bacana, meus queridos? Então, vamos aqui para o nosso material, para o nosso vídeo, para a nossa correção. Vamos lá? Então, meus queridos, aqui na semana 6 nós temos um tema interessante, né? Que é a pontuação, tá? É um assunto assim muito interessante, importantíssimo para que a gente domine, para que a gente possa empregar no nosso texto e também fazer uma interpretação correta dos textos que lemos. Bacana? Então vamos lá, olha só. Aqui nós temos, né, uma explicação assim bem rápida, né, sobre o que é a pontuação, para que serve, certo? Então olha aqui. Pontuação indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentidos, emoções, possibilitando uma compreensão mais clara e precisa da lógica e da construção do texto. São sinais de pontuação, então, a vírgula, ponto e vírgula, os dois pontos, as reticências, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, as aspas, os parênteses, os colchetes e o travessão. Lógico que aqui não dá mais detalhes, né? Mais exemplos, mas vocês, como sempre, podem entrar nesse site, nesse link que eles fornecem aqui, para mais informações, né? Para que vocês obtenham mais detalhes sobre os sinais de pontuação. Bacana? Então vamos aqui já para a nossa atividade, né? Que trouxe aí para vocês uma notícia, né? Um texto para que a gente, a partir dele, faça o nosso estudo, a nossa atividade, né? Responda as nossas questões. Beleza? Então vamos fazer a leitura desse texto aqui bem rápida, né? Se você já leu, né? Se você já conhece o texto, você pode aí pular nessa parte ou então fazer a leitura aqui junto comigo, beleza? Então vamos lá. Leia uma notícia abaixo, analisando o emprego dos sinais de pontuação. Olha só, o título da nossa notícia é o seguinte: Congresso debate escolas e famílias, com o sociólogo Simon Schwartzman e o cartunista Maurício de Souza. Evento online gratuito ocorre neste sábado 22. Ideia é aproximar gestores, professores e familiares de alunos. 20/5/2021. Então vamos ver sobre o que fala essa notícia, né? Olha só, a Federação Nacional das Escolas Particulares, FENEP, promove neste sábado 22 um congresso para debater família e escolas. O objetivo é trocar experiências e aproximar gestores escolares, professores, pais e mães de estudantes de todo o país. O sociólogo Simon Schwartzman e o cartunista Maurício de Souza estão confirmados para o evento, que será online e gratuito. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site, né? congresso.fenep.org.br. A programação começa às 8 e segue até às 18 horas. Entre as palestras há os debates, né? Como educar em tempos de adversidade, com a psicanalista e a escritora Sandra Niske Flanzer. Aprendizagem em tempo de pandemia, entre o possível e o ideal, com o doutor em educação Paulo Tomazinho. Maurício de Souza falará sobre as histórias em quadrinhos e o incentivo ao hábito de leitura, e Simon Schwartzman sobre o novo ensino médio, o que é, o que muda e o que tem de diferente. Então aqui nós temos também a fonte, né, de onde foi retirada essa notícia. Também vocês podem conferir. Então vamos aqui para a nossa primeira questão. Olha só. A notícia divulga um evento online e gratuito que tem como tema a educação. Qual é a sua opinião sobre esse fato? Então, quando a pergunta diz qual é a sua opinião, é a resposta pessoal, né? O que você acha desse evento? O que você acha desses temas, né? O que você acha disso aqui, que foi relatado aqui nessa notícia? Então, para mim, é um tema, né? Educação é um tema muito importante, pois uma educação de qualidade, ela se faz com a participação de toda a comunidade escolar, junto à família, né? Escola e família ali. Então, para mim, escola e família são duas entidades que se complementam, né? Uma auxilia
na outra, né? Uma auxilia, vamos dizer assim, o bom resultado da outra, né? A família ajuda a escola e a escola também ajuda a família. Bacana? E aqui a número 2 nós temos o seguinte, ó. No interior da oração, emprega-se a vírgula para separar, né, numa enumeração, os termos com a mesma função sintática. Para isolar determinados elementos, né, como aposto, vocativo, termos repetidos, adjunto adverbial deslocado de sua posição habitual, palavras para separar nome de lugar, né, em datas e endereços, para indicar a supressão de um verbo, quando o verbo pode ser retirado da frase ali, mas a gente subentende que ele está ali presente, para separar palavras e expressões explicativas, né? Então, pessoal, aqui nós temos uma infinidade, né? Nós temos aqui uma sequência de funções, né? Para as quais, para a qual, na verdade, a vírgula funciona, beleza? Então, agora vocês têm aqui a letra A. Explique o uso da vírgula no seguinte período. O objetivo é trocar experiências e aproximar gestores, professores, pais de estudantes de todo o país, pais e mães de estudantes de todo o país, na verdade. Então aqui pede o seguinte, né? Você vai justificar o uso dessas vírgulas aqui, né? Nessa separação. Então, dentre essas funções da vírgula que foram citadas aqui, qual é, na verdade, aquela que se aplica neste caso, a este caso aqui, né? Então, a que vai se aplicar vai ser aquela que nós vimos aqui, né? Ela numa enumeração, né? Numa sequência de palavras que tem a mesma função sintática, né? Então, aqui neste caso, ó, a vírgula foi utilizada para enumerar os termos de mesma função sintática. Os termos aqui, né? Esses termos, ó, gestores escolares, professores, pais e mães de estudantes de todo o país, eles são complementos, eles são palavras aqui que complementam o sentido de qual? De que palavrinha? Do verbo aproximar, né? Então, aproximar o quê? Né? Vai aproximar o quê? Todos esses aqui, né? Todos esses participantes aqui. Esse aqui que é o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, aqui nós temos essas palavras sendo complementos, né, do verbo aproximar. Então, eles são objetos diretos do verbo aproximar, tá beleza? Por isso que ela foi utilizada aqui para separar elemento, né, de mesma função sintática. Bacana? Vamos então aqui para a nossa próxima questão, né, a letra B. A expressão entre as palestras está separada da oração seguinte por meio da vírgula. Por quê? Né? Então, vocês viram que lá dentro do texto, vocês viram que nós temos aqui, né? Olha só, entre as palestras, aqui sendo separada, né? Sendo isolada aqui por vírgulas aqui, ó. Por que foi colocado assim, dessa forma, separado e por vírgula? Por quê? Porque ele é um adjunto adverbial deslocado, né? De sua posição natural, de sua posição habitual. Né? Na ordem direta dos termos da oração, os adjuntos adverbiais eles costumam ficar como? Costumam ficar lá no finalzinho da frase. Então, quando eu faço essa inversão, né? Quando eu mudo essa ordem, eu tenho que isolar por meio de uma vírgula. Então, observe aqui como é que ficaria na ordem direta. Olha só, há os debates entre as palestras. Então, como é que foi escrito lá? Né? Quando eu coloco isso aqui, né, que é um adjunto adverbial, no início, quando ele vem aqui para o início, né, ela deve ficar separada por vírgulas assim, né, entre as palestras. Olha só, ela veio para cá para o início, então eu preciso colocar uma vírgula para dizer que ela foi mudada da sua posição original, a sua posição natural, beleza? Então aqui, ó, há os debates. Então, é por isso aí que há essa inversão. Por isso que houve na verdade, quando houve a inversão, né, teve que haver aí a utilização da vírgula para indicar que há essa mudança de posição. Bacana? A letra C. Releia o trecho. O sociólogo Simon Schwartzman e o cartunista Maurício de Souza estão confirmados para o evento, que será online e gratuito. Porque a oração que será online e gratuito está separada por vírgula. De novo, nós temos aqui uma utilização da vírgula, que é quando a gente utiliza a vírgula para separar uma expressão explicativa, algo que serve como um detalhe a mais, tá? Então vamos ver aqui a resposta mais clara, olha só. Porque ela é uma oração explicativa, ou seja, é uma informação a mais dada ao leitor. Inclusive,
pode ser retirada sem alterar o sentido da frase. Tá? Então, quando a gente utiliza expressões explicativas, né, orações explicativas que vocês vão ver também depois, isso mais lá no ensino médio também, né, a gente utiliza ali uma vírgula para isolar. É um detalhe, é uma informação a mais que é dada para o leitor. Bacana? Então, porque se trata, então, na verdade, de uma explicação, né, de um detalhamento a mais dentro dessa frase aqui. Beleza? Então, vamos aqui para a nossa questão 3. Olha só. Nos dois últimos parágrafos, observamos a ocorrência das aspas. Por que elas são utilizadas? Então, aqui a gente vai trabalhar já com as aspas, né? Olha só, lá nos dois últimos parágrafos, né? Quais são os dois últimos parágrafos? Esses aqui. Vocês vão ver que nós temos o uso aqui das aspas, né? Esse sinalzinho aqui, ó, né? Esse sinalzinho aqui. Nós temos aqui também, né? Nós temos aqui, nós temos, enfim, nós temos aqui nesses trechos, né? No segundo e aqui também nós temos, né? Aqui neste aqui, né? Nos dois últimos parágrafos, beleza? Então, galerinha, olha só, essas aspas nesse caso aqui foi utilizado para quê? Elas são utilizadas nesse caso para indicar, né? Quais são os temas das palestras, né? É um nome, é como se fosse uma citação, né? Quando a gente vai citar um nome que já foi dito por alguém, uma expressão que foi dita por alguém, né? Um nome que é de algum lugar, né? Um nome de um evento, né? Então eu preciso utilizar as aspas para dizer que aquela frase não é minha, que aquele trechinho ali não é meu, né? É algo que eu retirei de algum outro lugar. Bacana? Então elas são utilizadas nesse caso para citar os temas das palestras. Beleza? Agora vamos aqui ao número 4. Olha só. Observe no texto as duas ocorrências em que há o emprego de dois pontos, né? Justifique cada uma delas. Agora são os dois pontos, né? Que é mais um sinal aí de pontuação, né? Os dois pontos nesse caso foram utilizados para quê? Né? Foi empregado para fazer um esclarecimento ou um detalhamento do que foi dito antes, né? Olha só, quando você vai vir aqui, né, os dois pontos, olha só, aqui, né? Então os dois pontos aqui, certo? Aqui nós temos dois pontos e aqui. Por que foi utilizado esses dois pontos? Para fazer, na verdade, um esclarecimento, né, sobre algo que foi dito antes. Na verdade, qual é o site, né? O site este aqui. Então, há aqui um esclarecimento, né? E aqui também, né? Entre as palestras, há os debates. Quais debates? Esses aqui, né? Como se fosse uma espécie de aposto. Você vai colocar ali os dois pontos e depois dos dois pontos você vai esclarecer. Você vai explicar aquilo que você disse. Beleza? Então, é por isso aqui que nós temos os dois pontos neste caso. Olha, no primeiro esclarece ou detalha o site, no segundo também esclarece ou detalha as palestras. Bacaninha? A 5. Explique o uso do ponto de interrogação no texto. Né? Agora mais um ponto aí, né? Que a gente também utiliza nos nossos textos. Né? As interrogações indicam, na verdade, ali, né? Naquele finalzinho, olha só, aqui nesse finalzinho nós temos, né? O que é, o que muda, o que tem de diferente. Então, por que foi utilizado esses sinais de interrogação aí? Né? É para dar uma ideia, né, do que o palestrante, do que aquela pessoa vai tratar ali naquela palestra dele. Né? Ele vai falar, né, ele vai explicar, né, sobre o que é o ensino médio, como é que vai ser. Né? Ele provavelmente buscará responder a essas questões sobre as quais o público já tem dúvidas. Beleza? Então vamos aqui para a nossa questão 6, a nossa última questão. Olha só, vamos ver, né, que a depender do local, a depender de onde a gente posiciona a vírgula, a frase pode mudar completamente de sentido. Bacana? Então vamos ver aqui onde é que há essa mudança e onde é que, independentemente de ter colocado a vírgula, a frase permanece com o sentido. Beleza? Em alguns casos, o uso da vírgula, por exemplo, é facultativo. Você pode empregar ou não, que a frase permanece com o sentido ali que você deseja. Então vamos lá. Olha só. Os espectadores saíram. Logo, o espetáculo foi um fracasso. Olha, eles saíram, né? Então está dizendo que os espectadores saíram e a razão de eles terem saído foi o espetáculo ter sido um fracasso, beleza? Certo. Os espectadores saíram logo. O espetáculo foi um fracasso. Então aqui está dizendo, né, esse logo aqui dá a ideia de que eles saíram da festa
rápido, né? Não queriam ficar. Mas o espetáculo ser um fracasso não é justificativa de eles terem saído dali rapidamente, beleza? Então aqui há a mudança de sentido, sim. Aqui diz que eles saíram e aqui diz que eles saíram logo, beleza? A questão, vamos aqui para 2. De repente perceberam que estavam brigando à toa, né? De repente perceberam que estavam brigando à toa. De repente perceberam que estavam brigando à toa. Houve mudança aqui de sentido? Não, né? Aqui não há mudança de sentido, permanece, né? Então aqui vamos colocar aqui permanece e aqui altera. Vamos colocar aqui altera, né? Altera e aqui permanece. Os doces visivelmente deteriorados foram postos na lixeira. Os doces visivelmente deteriorados foram postos na lixeira. Então aqui, pessoal, há um detalhe muito interessante, né? Aqui há a vírgula isolando isso aqui e aqui não há vírgula isolando essa expressão. Olha só, aqui há alteração de sentido. No primeiro momento, a gente poderia até pensar que não, né? É a mesma coisa, mas assim, altera o sentido. Vou explicar por que altera o sentido. Altera o sentido porque quando eu coloco a vírgula aqui, né? Vocês viram lá em cima, eu estou apenas explicando, eu estou apenas dando um detalhe aqui, né? Aqui é apenas uma informação a mais, né? Isso significa que todos os doces eles estavam deteriorados, né? É uma explicação a mais aqui, é um detalhe a mais. As pessoas já sabiam, né? Talvez aí as pessoas já soubessem que esses doces estavam deteriorados e eles foram postos na lixeira. Já aqui em cima, quando não há vírgula, isso significa dizer que eu tenho uma restrição, eu não tenho aqui uma explicação. Eu estou falando que ali tinham vários doces, mas apenas alguns doces que estavam deteriorados. Aqueles que não estavam não foram postos na lixeira. Então eu vou deixar aqui um pouquinho mais explicado o seguinte, ó. Vou colocar aqui assim, ó. Aqui, né, quando não há vírgula, né, sem vírgula, isso quer dizer que é uma restrição, tá? Vou colocar aqui, ó, é uma restrição, tá bom? Restrição, e aqui, ó, é igual o que? Alguns, tá bom? Alguns doces, não são todos, beleza? E aqui é uma explicação. Se é uma explicação, né, aqui significa dizer que é um detalhe a mais, ou seja, se eu tirar essa frase daqui, visivelmente deteriorados, ou deixar, isso significa que todos os doces estavam estragados, tá bom? É uma informação a mais aí que não vai mudar para mim se eu retirar ou não. Então aqui nesse caso é todos, tá bom? Todos os doces estavam estragados. Beleza? Então aqui também altera o sentido, tá bom? Então vamos ver aqui qual é a que a gente deve marcar. Com a alteração da pontuação, não houve mudança de sentido, somente em qual, né? Em qual daquelas ali que nós houve a mudança sim e não houve essa alteração? Então aqui na letra C, né? Que é na última, na única aqui, né? Que é essa frase aqui. Bacana, meus queridos? Então, pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Foi um prazer voltar aqui ao canal, fazer essa correção para vocês, né? Deixar aqui a minha sugestão de respostas e ensinar um pouquinho mais sobre o nosso português. Bacana, meus queridos? Então, ficamos por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.